Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre diversidade étnica, sexual, de gênero e religiosa. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Lembra que falamos sobre diversidade na nossa última aula? Diversidade é tudo que nos diferencia de algo ou de outro. Essas diferenças formam uma diversidade. Apesar de sermos todos seres humanos, há coisas que nos diferenciam. Vamos trabalhar hoje a diversidade étnica, sexual, de gênero e religiosa. Quando falamos em diversidade étnica, nos referimos ao povo, a determinada população. O Brasil é um clássico exemplo de diversidade étnica. Ao longo desses 5 séculos, muitos povos contribuíram para a formação étnica do nosso país. Quando falamos em diversidade étnica, nos referimos ao povo, a determinada população. O Brasil é um clássico exemplo de diversidade étnica. Ao longo desses 5 séculos, muitos povos contribuíram para a formação étnica do nosso país. Havia muitos povos indígenas no Brasil, dentre eles os Cadiués. Vieram para cá também africanos de vários povos, como os bantus, sem contar os europeus. Dentre eles, os portugueses que iniciaram o processo de colonização e vários outros, como os italianos. Isso tudo sem contar com os povos que vieram de outras partes do mundo para cá e contribuíram para aumentar ainda mais a diversidade do nosso país. Por isso, é importante não generalizar indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Em cada um desses grupos, há diferentes povos, cada um com sua cultura, alguns com línguas iguais ou diferentes. Isso me faz lembrar que nós não podemos aceitar de modo algum o preconceito contra os outros, só por causa da sua etnia. Durante muito tempo, indígenas e africanos sofreram nas mãos dos colonizadores europeus. E apesar de nosso povo ser, hoje, uma mistura de etnias, muitos ainda praticam preconceito, discriminação e racismo contra os outros. Além do que, há muito preconceito também no que se refere à diversidade sexual e de gênero. Quando falamos em diversidade sexual e de gênero, estamos nos referindo aos diferentes sexos, orientações sexuais, identidades de gênero e expressões de gênero. Há várias classificações em cada um desses aspectos. A sociedade, tradicionalmente, impôs regras para a sexualidade humana, mas com o tempo, aceitar que há diversas manifestações dela é um caminho para uma sociedade mais humana e respeitosa. Nessa imagem, vemos objetos de bebê, certo? Berço, carrinho, ursinho de pelúcia, fralda, brinquedos, entre outros. Esses objetos são de menino ou de menina? Aposto que você disse de menino. Agora pergunto, o porquê de achar que é de menino? A sociedade construiu a imagem de que meninos usam azul e meninas usam rosa, impondo o que cada um deve usar. Isso acabou se tornando algo negativo, de certa forma, pois muitas pessoas acabam se aproveitando disso para reforçar o machismo. O machismo defende que o menino deve ser o homem da casa, detentor do poder, usar azul e não chorar, apenas bater e ter muitas namoradas, enquanto as mulheres devem submeter-se ao que o homem quiser. Ao invés de promover a igualdade entre homens e mulheres, essas ideias acabam reforçando um machismo que é desnecessário. Movimentos sociais procuram defender que a diversidade sexual seja respeitada, mesmo que você não pertença a uma classificação sexual. No mínimo, você deve respeitar os outros. Lembrando, isso é um dos princípios para o exercício da cidadania. Olhando para essa imagem, você reconhece alguma religião? Aqui tem símbolo de 5 grandes religiões da humanidade. Vamos ver? Esse é o Menorá, um símbolo do judaísmo. Esse é Ganesha, um deus do hinduísmo. Aqui é Buda, o criador do budismo. Jesus Cristo deu origem ao cristianismo.
E o olho grego é um amuleto para muitos religiosos do islamismo. Algumas pessoas veem as imagens de diversos símbolos religiosos juntos e se chocam. Acham um absurdo. Há ainda os que dizem que é falta de respeito. Falta de respeito mesmo é não aceitar a religiosidade dos outros. No caso do nosso país, por exemplo, temos inúmeros povos e muitas formas de expressar a religiosidade de maneira diferente. Por muito tempo, os africanos que tinham seus orixás de devoção precisaram esconder a religião deles. Então, eles disfarçavam. Para tanto, usavam os santos católicos no lugar dos orixás. Como, por exemplo, podemos citar os devotos de Iemanjá, que usavam as imagens de Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora dos Navegantes. Tudo isso acontecia pois não se respeitava o direito de cada cidadão em ter a sua religiosidade. Era uma imposição para que tanto indígenas quanto africanos assumissem a religião cristã. No Brasil, infelizmente, ainda presenciamos muitos casos de intolerância religiosa. Lugares sagrados são destruídos, pessoas sendo apedrejadas, imagens sagradas sendo desrespeitadas. Por que isso ainda acontece? O que você percebe? A simples falta de respeito e intolerância. Independente da religião, precisamos ter respeito com a religiosidade das pessoas. As influências da sociedade cristã acabaram demonizando aquilo que não se achava correto. Logo, as religiões diferentes da cristã foram associadas ao mal. Dessa forma, religiões africanas e indígenas sofreram bastante a demonização ao longo desses séculos. Nos dias de hoje, muitas pessoas falam que orixás, terreiros, cantos e pagelanças são coisas do diabo, do mal. Mal mesmo é o preconceito dessas pessoas. A maioria das religiões pregam o bem, o amor, o respeito. Mas alguns de seus adeptos acabam fazendo o contrário, infelizmente. Independente da diversidade, seja ela étnica, sexual, de gênero e religiosa, precisamos ter respeito por todos. É ele que deve orientar a convivência entre todos, que são diferentes da gente. Já pensou viver em um mundo no qual todos fossem do mesmo jeito? Fossem iguais? Como em um mundo preto e branco, sem cor, sem muita vida? Ou se todos gostassem só de azul? Qual seria a graça da vida sem as outras cores? É muito importante aprendermos a conviver com essas diferenças. Vou deixar aqui para vocês 4 dicas de como podemos conviver bem com as diferenças. A primeira é: lembre-se de que nós temos nossas diferenças. Portanto, não podemos achar que uma diferença pode ser melhor do que a outra. Todos somos bons nas nossas diferenças. A segunda dica é: precisamos entender que temos o direito de discordar e ter opiniões diversas, mas sempre com respeito à opinião dos outros. As pessoas não podem ser discriminadas pela sua sexualidade, pela sua etnia ou pela sua religião. A terceira é: nunca se compare com o outro. Todos nós somos diferentes e temos nossas qualidades. A última dica é: seja exemplo, acima de tudo. Seja sempre respeitoso. Isso vai fazer com que mais pessoas percebam o quanto é possível viver feliz sendo diferente dos demais e respeitando a todos. E aí, gostou da nossa aula? Agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. O Brasil é um clássico exemplo de diversidade étnica. Ao longo desses 5 séculos, muitos povos contribuíram para a formação étnica e cultural do nosso país. Quando falamos em diversidade étnica, estamos nos referindo ao: alternativa A, povo; alternativa B, identidade de gênero; alternativa C, orientação sexual; alternativa D, religiosidade. E aí, diversidade étnica está se referindo a... A alternativa correta é a letra A, ao povo. Acertou essa? Parabéns!
Vamos à atividade 2. A diversidade sexual e de gênero se refere a elementos que compõem a sexualidade humana. Assinale a alternativa que não indica um desses aspectos. Alternativa A, sexo. Alternativa B, orientação sexual. Alternativa C, identidade visual. E alternativa D, expressão de gênero. Falamos sobre diversidade sexual e de gênero e falamos sobre alguns elementos. Qual desses elementos dessas alternativas não indica um deles? A alternativa correta é a letra C, identidade visual. Mas por quê? O correto seria identidade de gênero e não identidade visual, como está escrito aí na alternativa C. Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 3. As influências da sociedade cristã acabaram demonizando aquilo que não se achava correto. Assim, as religiões africanas e indígenas sofrem bastante preconceito. Assinale a alternativa que indica uma boa atitude para convivermos de forma respeitosa com outras religiões. Alternativa A. Temos nossas diferenças, mas devemos estabelecer uma diferença de ser melhor que a outra. Alternativa B. Temos o direito de discordar e ter opiniões diferentes, mas isso deve existir com respeito. Alternativa C. Sempre se compare ao outro, nunca se compare apenas com você. E alternativa D. Seja sempre exemplo, acima de tudo. Nunca seja respeitoso com as diferenças. E aí, falamos sobre diversidade religiosa e demos dicas de boas atitudes para conviver com elas. Apenas uma dessas alternativas está correta. Qual seria? A alternativa correta é a letra B. Temos o direito de discordar e ter opiniões diferentes, mas isso deve existir com respeito. Mais uma observação. Por que a alternativa A, C e D estão incorretas? Vamos fazer a leitura novamente. Na alternativa A, o correto seria: temos nossas diferenças, mas devemos estabelecer uma diferença de ser melhor que a outra? Não, o correto não é fazer isso. Nós temos nossas diferenças, mas não devemos estabelecer um critério dizendo que uma diferença é melhor do que a outra. Ou seja, essa alternativa está incorreta. Na alternativa C, está dizendo assim: sempre se compare com o outro. Começamos errados. A dica foi: nunca se compare ao outro. Complementando, nunca se compare apenas com você. Totalmente o contrário. É apenas conosco mesmo que a gente deve se comparar, e não com o outro. Por isso, a alternativa C está incorreta também. E na alternativa D? Seja exemplo acima de tudo. Certíssimo isso. Só que olha a continuação. Nunca seja respeitoso com as diferenças. Totalmente o contrário. Tire esse nunca aí e coloque um sempre. Sempre seja respeitoso com as diferenças. Tá certo? Acertou essa atividade também? Parabéns! Agora vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje falamos sobre diversidades. Entre elas, temos a étnica, que se refere a povo e a nação. O Brasil é um clássico exemplo de diversidade étnica, pois muitos povos contribuíram para a formação do nosso país. Falamos em diversidade sexual e de gênero, nos referindo a diferentes sexos, orientações sexuais, identidade de gênero e expressões de gênero. Lembrando que há várias classificações em cada um desses aspectos. Citamos a diversidade religiosa e a importância de convivermos pacificamente com outras religiões. Lembramos que a maioria das religiões prega o bem, o amor, o respeito, porém, alguns de seus adeptos fazem o contrário. O respeito é o caminho para uma sociedade mais humana. Precisamos viver nossos direitos e deveres de forma a respeitar os direitos e deveres dos outros. É muito importante aprendermos a conviver com essas diferenças. Vimos as 4 dicas para conviver com a diversidade. 1. Não devemos classificar uma diferença melhor que a outra. 2.
O direito de discordar e ter opinião diferente deve existir com respeito ao outro. 3. Nunca se compare com o outro. E 4. Seja exemplo acima de tudo. Agindo assim, com certeza estaremos no caminho certo para que todos possamos exercer a cidadania. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Vamos sempre procurar respeitar o outro, e para isso precisamos conhecê-lo. Vamos estudar mais e procurar conhecer as diversidades. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!